Essa outra questãozinha que você está vendo aí no quadro, ela se refere ao quê? Um pouquinho de geometria plana, um pouquinho de progressão. Vamos ver o que acontece. Em um quadrado de 2 centímetros de lado, inscreve-se um novo quadrado com vértices nos pontos médios dos lados do primeiro quadrado. Daqui a pouco a gente vai desenhar aí para você entender como é. A seguir, inscreve-se um segundo quadrado, escreve-se no segundo quadrado um terceiro, de forma análoga, repetindo-se essa operação indefinidamente. Calcule a soma das áreas de todos os quadrados. Então, ó, nós temos o que? Como eu coloquei aí, vamos mostrar o quadrado de lado 2 centímetros, né? Tá aí, ó, figura formada. Um quadrado que possui lado 2 centímetros. Como ele colocou no enunciado, em um quadrado de 2 centímetros de lado, inscreve-se um novo quadrado. Então, ó, vamos inscrever esse novo quadrado, né? Primeiro quadrado, detalhe, esse quadrado que tem lado 2, ele possui área o quê? Área 4. Né? Coloquei aqui a observação. Veja que o primeiro quadrado tem área 4 centímetros quadrados. Se o lado é 2, a área mede 4. No segundo quadrado, tá aí, ó. Como ele colocou, inscreve-se um novo quadrado com vértices nos pontos médios. Então, ó, se aqui é ponto médio, isso aqui mede 1, isso aqui mede 1. Portanto, essa hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, você encontra que ela mede raiz de 2. Portanto, o segundo quadrado possui lado que mede raiz de 2. Se ele possui lado que mede raiz de 2, o segundo quadrado tem área igual a 2. Por quê? Lembrando que a área de um quadrado é L ao quadrado. Então, raiz de 2 elevado ao quadrado, eu tenho 2. Então, ó, a área do primeiro mede 4, a área do segundo mede 2. Próximo quadrado, terceiro quadrado, de forma análoga, ou seja, da mesma forma, eu marco os pontos médios e desenho o quadrado. Se isso aqui são pontos médios, então esse pedacinho aqui, ó, mede a metade de raiz de 2. Quando nós aplicamos o teorema de Pitágoras, chegamos à conclusão que este lado mede 1. Portanto, se o lado mede 1, como é que vai ficar a área? Lado ao quadrado. 1 ao quadrado, nós sabemos que a área é igual a 1. Dessa forma, eu percebo, né, que a sequência formada é uma PG decrescente e infinita. Ó. 4, 2, 1. Ela é uma PG decrescente. E a razão aqui é quanto? Estou vendo que a razão é 1/2. Eu estou sempre dividindo por 2. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, ó, como ele pediu para calcular a soma das áreas de todos os quadrados, é uma soma de termos de uma PG infinita. Como é que eu calculo a soma dos termos de uma PG infinita? Está aí a fórmula no cantinho da sua tela. A fórmula é o quê? A1, primeiro termo, sobre 1 menos a razão. Substituindo, eu tenho 4, que é o primeiro termo. Lembrando que o primeiro termo está aqui, ó. É a área do primeiro quadrado. Sobre 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 é 1/2. Portanto, a área, a soma de todas as áreas vale quanto? Vale 8. Ok? Tudo tranquilo? Né? Bom, comigo aqui na telinha, antes da gente fazer a próxima questão. Cadê Jonathan? Comigo aqui, Jonathan. Obrigado. Bom, nós fizemos uma questão de... Deixa eu voltar aqui. Uma questão de progressão geométrica, uma que fala de produto, soma e produto de termos,
Eu queria fazer assim, uma referência em relação a esse tópico, esse assunto. Na progressão geométrica, se aparecer uma questão envolvendo soma e produto, o que é que você tem que proceder? Como nós fizemos na questão. Representar, a maneira mais adequada é você representar o termo central como sendo x, o posterior x vezes q, o anterior x sobre q. Ok? Isso para a progressão geométrica. Essa mesma questão, ela pode vir, né, numa questão de progressão aritmética, de PA. Se for uma questão de progressão aritmética e ele falar soma e produto dos termos, qual é o procedimento? Termo central, x. Próximo termo, x mais r. Progressão aritmética, o próximo termo é x mais a razão. O termo anterior, x menos a razão. Ok? Então, numa progressão aritmética, a forma mais adequada de você fazer esse tipo de questão é representar dessa maneira. Termo central x, o posterior x mais r, o anterior x menos r. Tá? Para a progressão aritmética. Para a progressão geométrica, você já viu na questãozinha, x vezes q, o anterior x sobre q. Tranquilo? Dê uma olhada com a proximidade da prova, né? Quando vai chegando assim a véspera da prova, é bom você dar uma olhada em todas as fórmulas, mas não na intenção de decorar a fórmula. Não há necessidade disso, não é essa a intenção. Mas no que você dá uma passada, assim, uma leitura rápida nas fórmulas e tal, isso ajuda você a dar uma relembrada em alguns tópicos da matéria. Dê uma olhada nas propriedades dos logaritmos, ok? Nas formulazinhas de PA, de PG, progressão aritmética, só tem duas fórmulas, né? Fórmula da soma e do termo geral. Progressão geométrica, já tem a fórmula do termo geral, uma soma de PG finita e uma soma de PG infinita, que foi o que nós acabamos de fazer. Geralmente, as questões, tem várias questões que envolvem geometria plana e soma dos termos de uma PG infinita. Então, quer dizer, pode ser que seja alvo de questão de vestibular, tranquilo? Então, você dê uma passada nas fórmulas. O professor Luiz Carlos está aqui no estúdio, está reunido com os professores, professor Hilton, grande abraço, professor Hilton, ele está aqui, estão discutindo, estão fechando aqui os horários da semana, então o pessoal está firme e forte, empenhado mesmo, para que toda essa semana, que é a reta final, ela saia fechadinha. O professor Douglas de História também está aqui, né, mandando um abraço para os alunos dele. Tem muita gente aqui, o estúdio está cheio, só quem está trabalhando sou eu, na realidade. O restante eles estão batendo papo, estão discutindo as coisas aí, mas quem está trabalhando mesmo sou eu, nosso querido Jonathan, que está ali na técnica também, né? Mas é isso mesmo. Todo esse esforço vai ser para quê? Está sendo para a sua aprovação, né? Professor Luiz Carlos, com essas aulas, lembrando que nossas aulas, depois você pode pegar lá no site, no blog, a gente vai dar uma atualizada, né? Tem algumas aulas que estão em atraso. Essa semana o pessoal me ligou, né, cobrando as aulas mais novas. Então, vamos atualizar o site, que é para que o blog, o site, para que todo mundo pegue as questões, né? Já me pediram as aulas de logaritmo, a gente vai passar para o pessoal. Realmente é uma corrente para que você consiga a sua aprovação, né? Próxima questão, bota aí na telinha, Jonathan. Muito obrigado. Espera aí que eu vou ajeitar aqui, que estava no... Pronto, agora ficou melhor. Essa questão, ela caiu da UFPB em 2010, né? Foi desse ano, questão bem recente, e trata de uma questão de função exponencial. Diz o seguinte: a vigilância sanitária, em certo dia, constatou que em uma cidade 167 pessoas estavam infectadas por uma doença contagiosa. Estudos mostram que, pelas condições sanitárias e ambientais dessa cidade,
a quantidade Q de pessoas infectadas por essa doença pode ser estimada pela função Q de T é igual a 167.000 sobre 1 mais 999 vezes 3 elevado a menos T sobre 360. Uma função assim bem assustadora, posso dizer assim, em que T é o tempo em dias contado a partir da data da constatação da doença na cidade. Então, quer dizer, questões desse tipo, o que é que você tem que observar? Quem são os elementos que compõem a fórmula dada? Q de T, ele colocou aqui, ó, Q é a quantidade de pessoas infectadas. E T, ele colocou aqui também, é o tempo em dias. Ok? Então, ó, ele colocou tudo bem organizado. Q de T é a quantidade de pessoas e T é o tempo, né? Contado a partir da data de constatação. Nesse contexto, é correto afirmar que 360 dias depois de constatada a doença, o número estimado de pessoas nessa cidade infectadas pela doença é... Então, ó, é muito simples essa questão. Você tem que ler com calma e saber aonde você vai substituir, né? Então, eu tenho o quê? Vamos embora lá. Q de T igual a 167.000 sobre 1 mais 9 vezes 3 elevado a menos T. Nós vamos substituir o T por 360, que foi o que ele colocou no enunciado. T é igual a 360 dias. Então, isso vai implicar em quê? 360 por 360 dá 3 elevado a menos 1, né? 999 dividido por 3, eu vou ficar com 333. Portanto, efetuando essa divisão, 167, nós vamos encontrar o quê? 500. Quer dizer, nesse contexto é correto afirmar que 360 dias depois de constatada nessa cidade infectadas pela doença, o número estimado de pessoas infectadas pela doença vai ser quanto? Opa, já passou aqui. Vai ser 500 pessoas. Ok? Tudo tranquilo? Alternativa, letra B. Certo? Comigo aqui na telinha. Bom, nessas questões de exponencial, o que é que nós temos? Nós temos questões com contexto, com um texto grande, certo? Questões contextualizadas e textos geralmente grandes, que você, já falei isso, vou tornar a repetir. Leia com calma, anotando, grifando o que é relevante para a questão, quem é cada elemento na fórmula, para depois, na hora que você lê a pergunta, você saber aonde você vai substituir o dado fornecido pelo problema, no caso, 360 dias, né?